Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Para você que não me conhece, eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu estou aqui para falar mais uma vez, em mais uma live da Blindagem Emocional, sobre um assunto que é do seu interesse, eu tenho certeza, com certeza é do seu interesse. Porque a gente vai falar sobre o maior inimigo do relacionamento. Hoje eu vou te contar uma história, a gente vai até a Grécia. Vai ser uma live filosófica, mas muito importante para você compreender qual é o maior inimigo do relacionamento. Se você hoje talvez viva num relacionamento ruim, talvez você tenha uma história de relacionamentos ruins, essa live é para você. Eu tenho certeza que se você quer fugir desse padrão, você precisa entender as ideias que eu vou trazer aqui para você sobre o maior inimigo do relacionamento. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida, todos os dias é que você pode transformá-la. E eu vou pedir para você, tem um aviãozinho aqui. Espalhe essa live para as pessoas que você conhece, talvez aquela amiga que esteja vivendo um problema no relacionamento, um amigo, enfim, mande para as pessoas porque elas precisam entender qual é o maior inimigo do relacionamento. Deixa eu dar aqui um bom dia para algumas pessoas, para muitas pessoas que já chegaram aqui para a nossa live da blindagem emocional. Deixa eu só fixar aqui o comentário, o link para você se inscrever no Plano da Coragem, dia 4 de agosto, às 21 horas. Juliana Rubner, bom dia, Juliana, seja bem-vinda. Juliana Souza, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vinda, Juliana. O Fernando também por aqui. O Milton Aguiar também, bom dia, seja bem-vindo. A Alaide também. Denise Pinheiro, seja bem-vinda. Pri Lopes, Cipriano Lopes, seja bem-vindo. Eduardo Santos, bom dia, Eduardo, seja bem-vindo. A Fabi Bolo, Favi Bolo, seja bem-vinda. A Tânia, integrante da comunidade Coragem, vai ser vovó, seja bem-vinda, Tânia, muito bem-vinda. A Odete, também chegando por aqui. Marta Oliveira, bom dia, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. A Miriam também por aqui, bom dia. A Delícias da Vodinda, bom dia. A Graciane, mais uma vez aqui, bom dia. A Ana Paula Sampaio também chegando por aqui, seja muito bem-vinda. A Ironi Ponto Aparecida, bom dia. Matheus Correia mais uma vez aqui, oi Matheus, seja bem-vindo. A Dionice Maria, a Thaís também por aqui. A Creuza, seja muito bem-vinda. Silmara Helena, quem tá chegando aqui pela primeira vez, diz de onde você é, para eu saber de onde você é, de onde você tá falando. Bom dia, que seja leve e verdadeiro. Legal, Matheus, muito bom. Bom dia, obrigado pela mensagem. Bom dia, Kika. Oi, Kika, seja bem-vinda também. Cris Marchiori, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda, Cris. Marlene Padilha, mais uma vez aqui também, integrante da comunidade, seja bem-vinda. Dani Garcia, seja bem-vinda, integrante também da comunidade Coragem. A comunidade Coragem em peso aqui. A Irene, seja bem-vinda. A Tereza Cristina também, seja bem-vinda, Cristina. A Mirella, bom dia. A Dilza, bom dia. A Silmara fala de Americana. A Irene de São Paulo, que legal. Para você que está chegando, de onde que você está falando? A Mônica também por aqui. A Domita, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Antes da gente começar a falar sobre o maior inimigo do relacionamento, como eu te falei, manda essa live, pega o aviãozinho aqui, manda para as pessoas. É uma live bem reflexiva. A gente vai até a Grécia. Olha só, a gente vai começar a nossa conversa na Grécia. Só para você entender. Hoje é filosófico. Tem muita gente da comunidade Coragem aqui, não esqueça disso. Amanhã a gente vai falar também de relacionamento em mais uma Masterclass. Esse evento é exclusivo para quem é da comunidade Coragem. Por que seu relacionamento vai fracassar? A gente vai falar sobre isso amanhã no nosso encontro da comunidade Coragem. Para a gente começar a nossa conversa aqui, vamos à nossa reflexão. E tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui. Não deixe que o orgulho te impeça de pedir ajuda. Muitas vezes as pessoas elas ficam mergulhadas em seus problemas porque elas não pedem ajuda. Seja para sair de um relacionamento tóxico, seja para às vezes entender um problema, compreender um problema, achar uma solução. Elas se vestem de um orgulho e elas não pedem ajuda.
O que é muito perigoso, porque sozinho sempre é mais difícil. Guarda isso, sozinho sempre vai ser mais difícil. Por isso que é importante que você tenha pessoas que possam te ajudar nessa sua caminhada. Mentores, mentoras, treinadores, treinadoras, pessoas que possam, com a sua experiência, elas possam te ajudar nesse processo. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Coloca aqui um coraçãozinho só para eu saber se isso faz sentido para você. E por que a gente tem medo ou vergonha de pedir ajuda? Porque nós fomos adestrados a sermos perfeitos. Então, quando eu estou pedindo ajuda, eu estou sendo vulnerável, eu estou mostrando uma vulnerabilidade que eu tenho, e isso, claro, pode gerar, dentro do nosso grupo, um sentimento, uma percepção de fraqueza. Isso está ligado ao nosso instinto de sobrevivência, porque lá atrás os mais fracos eram deixados para trás. Aqueles que não podiam contribuir com o grupo, eles eram tirados do grupo. Então, com isso, existe essa lição que todos nós temos. Nós queremos cuidar da nossa reputação, nós queremos ser bem vistos, então eu não quero ser vista como uma pessoa fraca. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Então, se você hoje precisa de ajuda, se você acredita que precisa de ajuda para sair de um relacionamento, que você precisa de ajuda para recuperar a sua coragem, peça ajuda. E é por isso que, vou te fazer um convite que eu faço aqui todos os dias. Olha só, no dia 4 de agosto, na quinta-feira, às 21 horas, o Plano da Coragem, tá bom? O Plano da Coragem, bit.ly/o Plano da Coragem, o link tá aqui, ou você vai aqui na bio, vai agora lá na bio, clica na bio e você vai direto e se cadastra, tá bom? Você precisa se cadastrar. É uma aula gratuita e nesse dia eu vou mostrar para você um plano. Qual vai ser o plano para você recuperar a sua coragem? E também vou abrir as inscrições para a 10ª turma do programa Blindagem Emocional com uma condição realmente especial, tá bom? Então, esteja presente. Deixa eu dar mais um bom dia e a gente vai começar a falar de relacionamentos aqui. Deixa eu ver aqui. Bom dia, deixa eu ver. A Fran, oi Fran, seja bem-vinda. A Denise de Goiânia, Goiás. Goiânia é muito legal. Que bom que você tá aí, Denise. A Kika é de Brasília, Brasília também, muito legal. Seja bem-vinda. Mari Zimbardi, oi Mari, seja bem-vinda. Bom dia. A Andréia Feital também. A Fran é de Floripa. Floripa não tem nem o que falar, né? Floripa é sensacional. Rubenilson também por aqui. A Marina, bom dia Marina, seja bem-vinda. A Mônica, oi Mônica, bom dia. A Ana Gobi também por aqui. Rubenilson, bom dia. Lupas Doces, eu acho que é isso. Lupa Shoa Doces. Bom dia. Cezira Venson também por aqui, bom dia. A Rita, a Lucília, oi Lucília, seja bem-vinda. O Marcelo, oi Marcelo, bom dia. A Andréia Sampaio também, a Pati Marques, o Neto, a Felícia, o Everaldo, nossa, muita gente aqui. A Marisa, que legal. Luciana, bom dia, excelente. Hora de você pegar papel e caneta para você entender a respeito disso aqui. O maior inimigo do relacionamento. O maior inimigo do relacionamento. E a gente vai falar de amor aqui. A gente vai falar de amor. E para a gente falar desse assunto, eu preciso te contar uma história. Eu vou precisar te contar uma história. Deixa eu abrir aqui um pouco. Eu exagerei hoje na blusa. Achei que estava muito frio, eu vou treinar daqui a pouco. Eu exagerei na blusa. Deixa eu tirar essa blusa aqui. Porque senão eu vou fritar aqui. Eu tô tomando chá ainda, eu vou ficar com 40 graus aqui de temperatura corpórea. Vamos lá, vou te contar uma história muito importante para você compreender o que a gente vai falar aqui. Então eu preciso que você preste muita atenção nessa história. Tudo bem? A gente vai voltar lá na Grécia Antiga. E normalmente lá na Grécia Antiga, os filósofos, eles adoravam o quê? Filosofar. E para filosofar, o que eles faziam? Normalmente, eles se reuniam para um evento de 2, 3 dias, onde primeiro eles se fartavam com um delicioso banquete. Então você pode imaginar, as melhores comidas, as melhores bebidas estavam ali à disposição dos filósofos. Então o primeiro dia era
só esbórnia com a comida e com outras coisas também. Então eles lá, eles bebiam bastante, comiam bastante. No segundo dia, o que normalmente eles faziam? Eles começavam a filosofar. Então cada filósofo tinha ali um tempo para filosofar sobre algum assunto. E aqui a gente vai contar a história de um desses filósofos que não é tão conhecido, né, como Platão, como Sócrates, mas um que é muito importante para o nosso assunto de hoje. Eu quero que você preste muita atenção, porque eu sei que é um assunto que talvez para muitas pessoas seja chato, mas se você não pegar isso aqui, você não vai entender o maior inimigo do relacionamento. Tudo bem? Faz sentido? Você está comigo aqui? Dá um coraçãozinho aqui para eu saber se você está comigo. Se você está comigo. E a gente vai falar de um filósofo chamado, eu vou até colocar aqui nos comentários para você reconhecê-lo. É o Aristófanes. Aristófanes. Pronto. Ó. O Aristófanes. O Aristófanes, ele contou nesse banquete específico, que inclusive ele é retratado no livro O Banquete, do Platão, que é um dos livros mais famosos do Platão, né? Um dos livros mais importantes da história do Platão. Ele conta essa história nesse banquete. Então ele fala sobre o amor. Ele conta como o amor foi criado. Presta atenção aqui. É uma história da mitologia grega. Mas eu preciso te contar essa história para você entender qual é o maior inimigo do relacionamento. Segundo Aristófanes, o homem, o homem, ele era um ser perfeito. Ele era um ser perfeito. E sabe por que ele era um ser perfeito? Porque ele tinha 2 cabeças, ele tinha 4 braços e ele tinha 4 pernas. Tendo 2 cabeças, ele era intelectualmente perfeito. Tendo 4 braços e 4 pernas, ele era o mais ágil, o mais forte dos animais. Então, ele era um ser perfeito. E, como um ser perfeito, talvez não faltasse nada para ele, certo? Então, ele estava satisfeito, ele era um ser perfeito. Mas, ele era um homem, ele era um humano, ele, claro que estava insatisfeito. Ele estava insatisfeito. Mesmo sendo esse homem, esse ser perfeito, com 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas. E essa insatisfação vinha de uma coisa. O homem perfeito, ele não conhecia os deuses. Ele não conhecia os deuses. E aí, o homem perfeito, ele decide, junto com os outros homens perfeitos ali, eles decidem ir ao Olimpo, que é onde os deuses ficavam. Presta atenção que essa história aqui ela é importante para você compreender qual é o maior inimigo do relacionamento. Então o homem era perfeito, com 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas, mas ele estava insatisfeito. E aí ele vai até o Olimpo conhecer os deuses. Só que os deuses ficaram furiosos quando eles viram os homens ali no Olimpo. Zeus, o deus dos deuses, ele não tinha feito ainda o programa Blindagem Emocional, então ele ficou pé da vida. Ele perdeu totalmente o controle. Tipo o Roberto Carlos no show da semana passada. Perdeu o controle, perdeu as estribeiras. E aí ele se indignou. Como assim? O homem, esse ser perfeito que nós fizemos, ele tem a petulância de vir até aqui na nossa casa, no Olimpo. Que petulância é essa? Aí Zeus, bem bravo, ele pega um raio e ele joga em direção aos homens. A partir desse momento, o homem ele é dividido. O homem passa a ter uma cabeça, 2 braços e 2 pernas, como nós temos aqui. Uma cabeça, 2 braços e 2 pernas. O que isso significa? O homem deixou de ser perfeito, aquele ser perfeito, porque agora ele não tem mais 4 braços, 4 pernas e 2 cabeças. E é nesse momento que o homem se torna imperfeito. É nesse momento que o homem se torna imperfeito. Fez sentido para você até aqui? Me dá um joinha para eu saber se você ainda está comigo aqui, se você está escutando tudo que eu estou falando aqui. Porque essa história é muito importante para você entender
o maior inimigo do relacionamento. E aí, segundo o Aristófanes, é nesse momento que nasce Eros. Eu vou escrever aqui também para você saber. Eros, que é o deus do amor e do desejo. O deus do amor e do desejo. É nesse momento que nasce Eros. E aí, a partir desse momento também, nascem os conceitos de amor e desejo. Por quê? Porque nós, que éramos seres perfeitos, agora somos incompletos, nós não somos mais perfeitos. E nós começamos a buscar uma outra metade, aquela metade que nos fazia perfeito. Essa é a ideia do amor romântico. Escreva aqui, amor romântico, para você não esquecer. Essa é a ideia do amor romântico. E aí o Platão, ele, ouvindo essa história, ele completou. Para o Platão fez uma definição do que é o amor. E aí o Platão disse o seguinte: amor é o desejo pelo que falta. Amor é desejo pelo que falta. O que o Platão quer dizer com isso? Que nós só amamos o que nós desejamos. Eu só amo o que eu desejo. Mas eu só desejo aquilo que me faz falta. Faz sentido isso para você? Segundo Platão, eu só vou amar o que eu desejo e eu só vou desejar o que me faz falta. Essa é a ideia central do amor romântico e que a gente conhece, que a gente foi adestrado pela literatura, pelo cinema, pela televisão. Eu sempre buscando uma outra metade. Então, a definição do amor romântico é: eu preciso encontrar alguém para aí sim eu ser feliz. Essa é a ideia do amor romântico. Você gostou da história? Coloca aqui para ver se você gostou da história. É a história do banquete. É fundamental você entender da onde que vem esse conceito do amor romântico. E esse amor romântico, de encontrar a nossa cara metade, ele alimenta alguns conceitos que a gente precisa revisar e que a gente foi levado a acreditar que isso é uma verdade. E eu vou te apresentar 3 aqui para você olhar para a sua história, para você olhar para a sua história, para você olhar para o teu relacionamento atual, se você está vivendo num relacionamento atual, e para você também começar a observar padrões dentro de você. Porque essa ideia alimentada pelo amor romântico, ela muitas vezes esconde, preste atenção, o maior problema de um relacionamento. Ela esconde o maior problema de um relacionamento. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, o primeiro conceito que a gente vai revisar aqui, e eu quero que você escreva aqui, eu vou colocar na tela, eu quero que você escreva para você fixar. Eu quero que você fixe isso, tá bom? O primeiro é o conceito de os opostos se atraem. Escreva aqui nos comentários, os opostos se atraem. E essa, digamos que é uma meia-verdade. Ô gata, mas eu conheço casais que são super felizes e eles são totalmente diferentes. Mais ou menos. Mais ou menos. E aqui eu vou trazer o quê? A neurociência. Existem estudos científicos sobre atração e compatibilidade entre casais e que mostram que os casais que mais dão certo são aqueles que têm mais semelhanças do que diferenças. Os casais que dão mais certo são aqueles que têm muito mais semelhanças do que diferenças. E aqui é uma coisa fácil de você entender. Lembra que eu sempre falo para você que tudo se trata de sobrevivência? Faz sentido? Tudo se trata de sobrevivência. Para sua mente, o tempo todo, você entender esse conceito que tudo se trata de sobrevivência, isso te ajuda a entender a sua história. Tudo se trata de sobrevivência. Para sua mente, vamos imaginar agora que você saia, né, que você vá, sei lá, para o seu trabalho e você, sei lá, pegue um transporte público nesse momento. E senta ao seu lado uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que, por exemplo, se veste com um estilo diferente do seu.
Você acha que você vai ficar mais tranquila ou você vai ficar mais inquieta, mais insegura? Então entenda que para o seu instinto de sobrevivência, eu encontrar pessoas semelhantes é muito importante. É esse o conceito de grupo que lá atrás nos salvou. Ou seja, eu comecei a andar em grupo porque eu tinha um objetivo comum, que era sobreviver. E aí depois eu vou ampliando esse grupo. Porque um grupo numeroso é muito importante. Quer ver? Eu vou dar uma passeada agora. Vou passear pelas religiões. E aqui, sem entrar, né, no que cada religião fala, mas as religiões se mantêm por quê? Porque elas precisam de grupos numerosos. Faz sentido? Então, assim, e todos estão falando o quê? Sobre a mesma coisa, né? Ou falando sobre a mesma temática. Ou seja, quanto mais semelhanças eu tenho, melhor, mais confortável a minha mente fica. Por quê? Porque eu sei que ao meu lado tem alguém que eu conheço. A sua mente ela fica insegura com alguém que você não conhece. Faz sentido isso para você? Então esse é um mito alimentado por esse amor romântico de que os opostos se atraem. Isso é uma mentira, sob o ponto de vista da neurociência. Podem existir as exceções? Claro que podem. Mas são exceções e não são a regra. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Para quem está chegando agora, eu estou falando hoje sobre o maior inimigo dos relacionamentos. E a gente vai chegar nele, eu estou construindo aqui. Hoje é uma live muito legal mesmo. Adorei construir essa live aqui para você. Segundo problema que a ideia do amor romântico alimenta, e eu também quero que você escreva aqui para você não esquecer, que é a existência de uma pessoa ideal para você. A tampa da sua panela, a metade da sua laranja, a ideia de que existe uma pessoa ideal, que existe uma pessoa certa para você. Aquela pessoa que, por exemplo, você vai estar andando na rua, escreva aqui, pessoa ideal para você não esquecer. Você vai estar andando pela rua e aí você vai olhar para ela e você vai se apaixonar e essa é a pessoa certa. Que um belo dia você vai acordar e aí você vai, sei lá, vai à rua comprar pãozinho para o seu café da manhã e aí Rodrigo Hilbert vai aparecer para você e aí ele vai se apaixonar por você, ele vai largar a Fernanda Lima e você vai viver feliz para sempre. Esse conceito da panela ideal, não, que eu vi o comentário da Tânia que a tampa da panela não existe. Não, não existe. Esse conceito da pessoa ideal, ele é alimentado por essa ideia do amor romântico. O problema é que uma pessoa ideal não existe. E aí eu fico idealizando alguém perfeito que não existe. E aí quando eu crio uma expectativa, quando eu me deparo com a realidade eu me frustro. Por isso que existem tantos casais hoje que se separam tão rápido. Porque eles não estão dispostos, muitas vezes, a dialogar as divergências. Porque eles idealizaram um tipo de casal, como, por exemplo, papai e mamãe. Que eles acreditam que eram felizes, que eram um modelo de casal. Só que, como todo casal, tiveram problemas. Ou você acha que seu papai e sua mamãe, eles eram Romeu e Julieta? Nem Romeu e Julieta sobreviveriam a um casamento. Assim, sobreviveria, o que eu digo, com aquela ideia do amor romântico, né? Você precisa compreender que essa pessoa ideal, que você talvez imagine, ela tem defeitos. Ela tem defeitos. Para quem é casado, sabe muito bem. Ainda bem que acho que a Janu não está aqui não, né? Porque a Janu está na praia, então eu posso falar. Claro que tem coisas na Janu que me irritam, e assim como eu sei que tem um monte de coisa que eu faço que irrita a Janu. Mas presta atenção. A gente levou um bom tempo para entender isso. Isso tem a ver com o maior inimigo que eu vou falar daqui a pouquinho para você. A gente entendeu.
Mas isso que eu quero que você compreenda, que não existe uma pessoa ideal. Não existe. Se você ficar buscando essa pessoa ideal, você vai o quê? Se frustrar. Vai existir o quê? Frustração na tua vida. Tudo bem? Tá fazendo sentido? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso está fazendo sentido para você. A Rose chegando por aqui. Camila, oi Camila, integrante da comunidade Coragem, bom dia. Rose Caleiro, minha mãe, bom dia. A Socorro Magalhães também, bom dia. Que bom que vocês estão aqui. Vamos agora pro terceiro. E esse talvez seja o mais importante. Esse é, sem dúvida nenhuma, o maior inimigo do relacionamento. O maior inimigo do relacionamento. Porque esse ideal de amor romântico fez você acreditar que você não está completa. Que você não está completo. Lembra a história que eu te contei do Aristófanes. Do momento que Zeus, sem nenhuma blindagem emocional, ele quebrou lá, jogou um raio e dividiu o homem perfeito que tinha 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas, naquele momento o homem já não era mais perfeito, ele era imperfeito. Então, eu fico achando o tempo todo que eu não estou completa se eu não tiver ninguém ao meu lado. Presta atenção. Para você que está vivendo aí um relacionamento que você sabe que é falido, que você sabe que já deu, para você mesma que está me assistindo aqui, você sabe do que eu estou falando. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Para você que acha que você precisa ter alguém do seu lado para ser feliz, esse é o maior inimigo que existe, é o maior erro que você pode cometer dentro de um relacionamento. Por quê? Porque você fica acreditando que alguém vai preencher as suas dores emocionais, as suas feridas emocionais. E ninguém é capaz disso. Ninguém é capaz disso. Ninguém vai ser capaz de preencher esse buraco que existe por conta da sua história. E cada um tem a sua história aqui. Cada um entra num relacionamento com a sua bagagem. E não é o outro que vai resolver isso para você. O problema é que nós nascemos dependentes, nós temos um condicionamento de dependência. Então eu acredito que um marido, que um namorado, uma esposa, uma namorada, essas pessoas vão preencher esse buraco. E eu vou além, eu fico achando que muitas vezes o meu filho, a minha filha vão preencher esse buraco. Eu às vezes acho que a minha neta, o meu neto vão preencher esse buraco. E não, esse é um problema seu. Esse é um problema que você tem que resolver, que você tem que ser responsável. Para de jogar essa responsabilidade para outra pessoa. Ninguém vai ser capaz de preencher esse buraco. E os problemas num relacionamento, eles só aumentam quando você não aceita isso. Quando você fica na covardia com você e também com a outra pessoa, de, por exemplo, não tomar a decisão que você sabe que precisa tomar. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Essa é uma decisão sua. E sabe o que fica ainda pior? Olha só. Quando você permite, aceita que alguém exerça esse papel. Porque aí é o momento que você fica entregue. É o momento que você perde totalmente o controle da sua própria vida. Quando você se sujeita, muitas vezes, ao que o outro quer. E claro que existem pessoas dentro da tua história, dos teus relacionamentos, que são manipuladoras. E que elas vão se aproveitar disso. Só que a dependência que você tem, por conta da sua história, da sua bagagem, das feridas que você tem ao longo da sua vida, faz com que você aceite. E para você manter esse vício, você acaba o quê? Se moldando. E aí acontece a pior das coisas, que é essa daqui. Eu quero que você printe essa tela. Printa essa tela para você nunca mais esquecer. Para você que talvez esteja vivendo isso, você entender
que não é a outra pessoa que vai curar suas feridas emocionais. Porque você vai perdendo a sua identidade quando você aceita que outra pessoa faça isso por você, mas ela não vai fazer, mas você acredita que essa outra pessoa vai fazer por você. Você perde a sua identidade, a sua dignidade, e aí tem uma hora que você não sabe nem mais quem você é. E aí você fica, sabe o quê? Aceitando migalhas. Você acaba aceitando migalhas. E você acha que essas migalhas, elas são amor. Você aceita que a outra pessoa te traia, você aceita que a outra pessoa te maltrate, você aceita um relacionamento sem prazer. Quantas pessoas que não estão vivendo em relacionamentos falidos, como disse a Ana muito bem aqui, a gente acaba criando um personagem, um casal margarina para o Instagram. Quantos casais que fingem que está tudo bem só para que os outros admirem e que é uma grande fachada. Talvez seja o seu relacionamento hoje. E você vai deixar de viver até quando? Talvez um grande amor. Porque o amor, presta atenção, o amor ele tem que te completar, não para suprir uma dor, mas para tornar você melhor. É isso que o amor faz. O amor, ele potencializa o melhor de você. É isso que o amor tem que fazer. Ele não tem que curar a sua ferida, ele tem que potencializar o melhor de você. Ele tem que acrescentar na tua vida. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se você compreendeu isso. Eu quero que você entenda que talvez o relacionamento que você está vivendo hoje, ou os relacionamentos que você viveu, eles foram baseados nessa ideia do amor romântico que eu contei aqui para você. E essa ideia do amor romântico é perigosa, sabe por quê? Porque é como se eu sempre dependesse de outra pessoa. E qual é a solução para isso? Você precisa, primeiro, fazer as pazes com a sua história. Você precisa curar as suas feridas. Boa, André, somar e não subtrair. Perfeito. Você precisa fazer as pazes com a sua história. Você precisa curar as suas feridas. E 2, você precisa aprender a se amar. Você precisa aprender a se amar. Você precisa aprender a se bastar sozinha. Não que você tenha que viver uma vida solitária, mas você tem que aprender e a compreender que sozinha você pode viver muito bem. Que você pode viver uma vida sem sofrimento. De que adianta você ter alguém do seu lado que te faz sofrer, que não te acrescenta em nada, que subtrai, como disse o André, que tira de você, que te esgota emocionalmente? Por quê que você vai se manter nisso? Por que que você vai continuar vivendo um relacionamento de fachada? Ah, Gata, mas me falta coragem para sair desse relacionamento. Eu não tenho para onde ir, que infelizmente é o que acontece com muitas mulheres, por conta de todo esse contexto que eu falei, elas se tornaram dependentes, elas aceitaram coisas, por exemplo, e eu falo isso por quê? Porque eu atendo muitas pessoas, seja na hipnoterapia, no programa Blindagem Emocional, nas mentorias, de mulheres que, por exemplo, lá atrás, elas eram independentes, elas trabalhavam, elas faziam seu dinheiro, só que aí elas casaram com alguém que falou o seguinte: não, você não vai trabalhar, você vai ficar cuidando da nossa casa. E aí, por conta desse ideal de amor romântico, elas aceitaram isso, porque elas apostaram nesse amor, mas elas apostaram de uma maneira onde elas não se respeitaram. E aí,
O tempo passa e aí, claro, ela fica sem forças. Ela se tornou prisioneira da sua própria história. Quantas mulheres que você não conhece que vivem assim? Quantas pessoas que estão aí infelizes, sem esperança? Talvez você se identifique com isso. Talvez você reconheça isso em você agora. E o primeiro passo para você transformar isso, transformar a tua vida, é reconhecer. É reconhecer verdadeiramente e falar o seguinte: realmente eu estou prisioneira da minha própria história. Eu achei que essa pessoa, ela supriria as minhas dores, mas ninguém vai fazer isso por você. Ninguém tem essa capacidade de curar suas feridas a não ser você. Só você pode fazer isso e você precisa compreender. E você precisa de coragem para isso. Coragem é ação. E aí você fala para mim: ô gato, eu não tenho coragem agora. Você tem a coragem. O problema é que é como se fosse uma chama que está bem apagada. Mas ela está aí dentro de você. Porque coragem é ação. E para você ter essa coragem, você precisa o quê? Você precisa de preparação. Você precisa ter um plano. Você precisa entender o que você vai fazer. Você precisa botar racionalidade no processo. Primeiro reconhecer. Depois, você precisa se preparar. E a preparação, ela tem 3 pilares, como eu falo aqui todos os dias: conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional, que é o controle das emoções e dos pensamentos. Eu preciso de conhecimentos que eu não tenho, por exemplo, para sair de um casamento. Talvez conhecimentos jurídicos que eu preciso saber. Será que o que eu tenho direito nessa separação? Porque às vezes as pessoas, elas têm preguiça de fazer uma coisa muito simples, que é: vou consultar um advogado para saber que direitos que eu tenho. Porque ela acha que se ela sair do relacionamento ela não vai levar nada. Não é assim. A lei, existe lei que vai garantir os teus direitos. E você precisa desses conhecimentos que você não tem. 2, você precisa se autoconhecer, você precisa entender esse padrão de dependência que você tem de uma outra pessoa. Por quê? Porque você não nasceu com essa ferida. Muitas pessoas que eu atendo na hipnoterapia, elas estão feridas e elas estão em relacionamentos abusivos hoje. Por quê? Porque lá atrás, por exemplo, elas foram rejeitadas pela mãe. E aí eu não quero sofrer de novo essa rejeição. E aí o que ela faz? Ela se submete a aceitar migalhas daquele relacionamento. Por quê? Porque ela não quer ficar sozinha como ela ficou lá atrás. Ou quando ela foi abandonada. Ela não quer que isso aconteça de novo. O teu cérebro só reconhece algo que lhe foi apresentado. Então se eu tenho esse medo hoje é porque eu já vivi esse medo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, guarda isso. E eu quero que você coloque aqui a hashtag chega de sofrimento. Escreve aqui, para sua mente entender que você não vai aceitar mais o sofrimento na sua vida. Que você não vai aceitar mais as migalhas na sua vida. Ô gata, mas eu não sei como que eu saio, por exemplo, de um relacionamento. Você precisa estar preparada para isso. E como que eu sei disso? Porque o programa Blindagem Emocional tem muitas pessoas já que saíram de relacionamentos. Muitas pessoas que saíram dos seus relacionamentos. Primeiro que elas enxergaram que não estava legal. Elas reconheceram a situação. E 2, elas se prepararam para isso através de conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional. Você precisa entender que é um processo. A pior coisa que pode existir é você pegar as suas coisas hoje e sair de casa, sem preparação, porque provavelmente você vai voltar. Provavelmente você vai voltar. Tudo bem? Você precisa estar preparada. Você precisa ter um plano para recuperar essa coragem aí. Por isso que eu vou te convidar de novo, ó. Dia 4 de agosto, 21 horas, uma quinta-feira, o plano da coragem. Eu vou te apresentar um plano para você
começar a transformar a sua vida, para você, se você precisar sair de um relacionamento, para você entender como é que você faz isso. É uma aula gratuita, você precisa só se inscrever, tá bom? Tem um link aqui na minha bio, você vai lá agora, clica e se inscreve. Se inscreve. É uma aula gratuita. E eu vou fazer 2 encontros extras para quem está cadastrado e também está no grupo de WhatsApp, que a gente criou alguns grupos de WhatsApp. Eu vou fazer 2 encontros extras. O primeiro é nesse domingo, depois do Mentalidade Yogata às 20h30, e o outro é no outro domingo, também depois do Mentalidade. Aí você vai escolher um dos dias para participar. É um encontro preparatório, algo que eu nunca fiz na blindagem emocional. Eu vou conversar com você. Eu quero entender a sua história. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então escreve aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado. E eu vou dar dica de um livro que na verdade eu já citei aqui. A Márcia, fiquei casada por 5 anos e com um filho de 3, não queria. E com um filho de 3, não queria que eu travava, foi difícil. Já se passou 32 anos. Eu não entendi muito bem, Márcia, a sua história aqui. Você foi casada por 5 anos e com um filho de 3. Não entendi, desculpa, Márcia. Se você puder escrever de novo, eu confesso que eu não consegui compreender. Peço desculpas a você. Coloca aqui qual foi o seu aprendizado com a história que eu te contei hoje, desde o Aristófanes, desde essa ideia do amor romântico. E o principal, eu quero saber se as fichas caíram para você. Principalmente para você que está aí vivendo um relacionamento morno, um relacionamento falido que já acabou. E você vai ficar até quando nele? Até quando que você vai ficar parada, sem ação? E para você que talvez saiba disso, você precisa agir. Você precisa agir. Olha, Ana, Gata, acabei de sair de um casamento de 24 anos. Infelizmente não estava preparada. Então se prepara, ainda dá para você se preparar. Por isso que é importante ter conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional. Para você lidar melhor com isso. Tudo bem? Você precisa disso. Por quê? Porque senão fica muito difícil o presente. Fica muito difícil o presente. Tudo bem? A Márcia, com um filho de 3 anos, me separei. Ah, tá, já faz 32 anos. Agora eu entendi. Márcia. Obrigado, viu, por você explicar. A Ana, ele não queria que ela trabalhasse. Não entendi também aqui. Deixa eu dar a dica do livro aqui, que é O Banquete do Platão. É um livro, claro, de filosofia, não é um livro fácil, mas é nesse livro que você encontra essa história que eu te contei no início aqui da live, tá bom? É nesse livro que você vai encontrar essa história aqui que eu contei sobre a criação da ideia do amor romântico, né? O amor que foi alimentado depois pelo Platão sobre amor é o desejo pela falta. É o desejo pela falta. Tudo bem? Coloca aqui o seu maior aprendizado para você que esteve aqui comigo em mais uma live da blindagem emocional. Compartilhe esse aprendizado, isso é muito importante. Amanhã tem live da blindagem emocional, mas amanhã eu vou fazer algo muito diferente. Eu vou aceitar algumas pessoas que sempre pedem para entrar ao vivo aqui comigo. Então, se você tiver alguma pergunta, você vai poder entrar ao vivo aqui comigo, tá bom? Então amanhã vai ser uma live de perguntas e respostas. Se ninguém quiser perguntar, beleza, não vou chorar por isso. Mas eu vou abrir essa oportunidade de você me perguntar ao vivo o que você quiser e aí eu te responder, tá bom? É uma espécie de mentoria que eu vou te dar ao vivo e vai ser muito importante para as outras pessoas também aprenderem com isso, tá bom? A Socorro, que preciso agir o mais rápido. Excelente, Socorro. Excelente, tá bom? Então amanhã vai ser uma live de perguntas e respostas e você vai perguntar o que você quiser e eu vou responder o que eu quiser, tá bom? Vai ser uma espécie de mentoria que eu vou dar ao vivo aqui para você, tá bom? Então, um lindo dia para você, uma linda terça-feira e guarda isso, chega de sofrimento.
para de sofrer. A vida, ela está passando diante dos seus olhos e coragem é felicidade. Pode ter certeza disso. Quando você reencontra a coragem, quando você alimenta a coragem dentro de você, você vive mais feliz, tá bom? Um ótimo dia, um grande abraço. Tchau!